Olá, senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje tem uma entrevista aí da Mayra Card, onde ela relembra a vez em que ela foi vítima de um crime de um cara que ela se relacionava. E trata-se exatamente daquele vídeo onde Mayra tá ali namorando com o cara, não quero entrar tanto em detalhe, e o que aconteceu foi que esse cara colocou o vídeo na internet, e só reforçando, isso aí é crime, não tem graça nenhuma. Tá certo que a Mayra Card não tinha nada que se deixar ser filmada naquele momento, inclusive ela mesma já falou isso, mas ela era muito jovem e inexperiente, confiou no cara e por sorte, como isso foi há muito tempo atrás, as imagens que o criminoso lá da época fez eram de péssima qualidade e não dá nem pra ver direito, pelo menos isso. E será que o ex-marido quis fazer isso em forma de vingança? Mas será que em nenhum momento ele não pensou que ele estaria expondo a si mesmo divulgando as imagens? Como eu disse, eu não quero falar muito do que se trata o vídeo, mas embora a qualidade seja péssima, aparece o Herbert Richa do Meliante. Eu não sei que fim levou esse cara, nem sei quem é, mas eu sei que a Mayra Card já disse que ficou muito mais forte depois desse episódio. Eu acho que isso é uma das piores coisas que pode acontecer para uma pessoa, mas que ela conseguiu superar isso, eu acho que é verdade. Porque naquela época ela nem era famosa, tinha acabado de sair do Big Brother e hoje em dia ela é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Só lembrando que a intenção desse vídeo não é ficar depreciando a Mayra Card, até porque eu não quero ser preso por causa disso. E o tema principal, que é justamente o que ela vai falar, foi como ela foi tratada pelo repórter Felipe Andreoli. Olha só que surpresa, esse cara trabalhava no CQC nos velhos tempos e depois foi pra Globo e deve estar lá até hoje. E o que mais chama a atenção é que esse rapaz aí, de todos os repórteres que tinha no CQC naquele tempo, esse aí era o mais água com açúcar de todos. Mas nesse dia, supostamente, o cara falou que não entrevistaria uma pessoa que se deixa ser filmada, fazendo o que, senhores? Não vou nem falar aqui, que todo mundo já sabe, mas se essa história for verdade, e provavelmente é, isso aí pode acabar entrando nos anais do desconhecido repórter Felipe Andreoli. Eu mesmo nunca mais tinha ouvido falar desse rapaz, quase nem tem notícia dele aí na internet. Aí quando aparece alguma coisa é justamente isso, eu exijo explicações. Mas não foi fácil. E aí eu fui dar uma entrevista, eu fui fazer uma entrevista, eu era repórter, e eu fui fazer uma entrevista com o Felipe Andreoli. E alguém viu que ele virou de costas e não falou comigo. Virou de costas e saiu. E alguém falou no Twitter, por que você virou de costas e não falou com a Maíra? Ele falou, porque eu não dou entrevista pra ex-BBB boqueira. Foi uma dor profunda. Eu era menina, jovem. Quanto tempo depois? Isso foi, tipo assim, 6 meses depois. Que eu Tava tinha começando a curar o problema. Muito. Eu ainda tinha muita dificuldade. Lembrando que eu fui criada por um pai severo, machista. Então, eu tinha meus preconceitos. Então, quando eu ouvia, e é aí que eu quero chegar, falarem sobre ela é puta, e eu sendo machista, meu pai não podia usar batom vermelho, aquilo batia em mim. Doía em mim. Eu não entendi muito bem essa parte final aí que ela disse que era machista nessa época, mas o que chamou a atenção mesmo foi o ódio que Felipe Andreoli supostamente estava sentindo naquela ocasião. Por que será que o repórter se incomodou tanto com esse assunto, senhores? Isso não parece meio aleatório demais? O que o cara tem a ver com essa história? O que Mayra Card fez no fatídico vídeo é o que praticamente todas as esposas fazem e até alguns maridos também na encolha. E o que pode ter acontecido é que naquela época o Felipe Andreoli era uma das pessoas mais conhecidas do Brasil. O CQC era líder de audiência e quando surgiu a oportunidade de entrevistar a Mayra Card por ela ser uma ex-BBB, não ser tão conhecida e ainda ter esse negócio do vídeo vazado, ele deve ter pensado que não valeria a pena e usou palavras duras para se referir a Mayra Card. E hoje em dia eu duvido que Felipe Andreoli teria coragem de dar uma dessa. Classificar Mayra Card como uma ex-BBB e aquilo lá que ela disse. E é por isso que eu acho importante a pessoa nunca se deixar ser filmada nesses momentos. Não interessa se você já tá com a pessoa há bastante tempo, se você confia nela, ou mesmo que você queira ter uma recordação desse momento. Eu acho melhor deixar quieto. Você viu que demorou bastante aí pra Mayra Card conseguir ressignificar todos esses acontecimentos, tanto que ela consegue falar sobre esse assunto hoje em dia abertamente. Já não é a primeira vez que eu vejo ela falar sobre o fatídico vídeo vazado que ela teve, e força guerreira. Aposto que ela aprendeu essa dura lição. Hoje em dia ela é casada, mãe de família, teve aquele negócio meio chato do casamento que o primo rico falou que não foi o primeiro, mas que ele seria o último. Eu acho sinceramente que não precisava daquilo, mas o importante mesmo é que eles estão felizes hoje em dia. Mas se um dia eles se separarem, eu espero que isso não
ocorra, mas mesmo assim eu vou fazer de tudo para ser o primeiro a fazer vídeo. Se tem uma coisa que dá visualização é a separação do mundo dos famosos. Foi assim que Junior Chadney, por exemplo, alcançou a glória eterna. Quem não se lembra daquela fase onde ele gravava um vídeo atrás do outro falando do caso Cíntia Chagas? Também teve a separação do Carioca, que ele formou até as bolas. E eu lembro que até o próprio Carioca ficou meio chateado com esse negócio. Um vídeo atrás do outro. Claro que eu não fico me regozijando fazendo vídeo falando da separação dos outros, mas que eu vou fazer questão de relembrar todas as declarações polêmicas do Primo Rico, eu vou fazer. E falando em declarações polêmicas, nessa mesma entrevista aí, Mayra Card, no momento de desespero, disse que se aconselhou até com Ronaldo Fenômeno. Exatamente, quem melhor que ele, que naquela época eu acho também que estava sendo duramente criticado por ter supostamente se envolvido com 3 rapazes por engano. Tudo não passou de um grande equívoco. E olha só o conselho altamente duvidoso que ele deu pra Mayra. Não é querendo falar nada não, mas essas declarações dele envelheceram muito mal. Eu já até cheguei a falar brevemente sobre isso num vídeo antigo, mas eu acho que vale a pena rever essa história, porque por incrível que pareça, esse conselho do Ronaldo também ajudou a Mayra Card a superar essa situação difícil. Eu lembro que eu liguei chorando pra ele. Falei, amigo, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Ah, amiga, tá chovendo pipa, escolhe a menor e senta. Eu falei, não é possível. Que Uma hora dessa. sabedoria. Que sabedoria. Eu sofrida. Mas, diante disso, eu entendi. Não adianta você fugir. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Encara as coisas do jeito que elas são. Eu deixei mais bonitinho esse conselho dele, né? Uhum. Falei, bom, então, diante disso, preciso encarar. Na época, o Faustão me chamou. Eu fiquei 1h30 no palco, foi pico de audiência. Uau. E ali, quando ele me perguntou no final, onde eu tava ali no final, ele falou, eu tô de frente com uma das mulheres mais inteligentes que eu conversei, que passou no Big Brother, e você acabou de sofrer um crime, que um vídeo seu foi jogado na internet. Você tem alguma coisa a dizer? E aí eu disse, tenho. Ele era meu marido. Eu era casada. Eu fui vítima. E aí as pessoas levantaram, me aplaudiram, e desde então eu comecei a conseguir me posicionar e falar, até mesmo diante de uma polêmica que estão criando, mas que ela tem uma outra versão, uma outra dor que as pessoas não estavam dispostas a ver. Mas não foi fácil. Imagina só, senhores, a pessoa tá passando por uma situação extremamente difícil, foi vítima de um crime aí que ela diz pelo ex-marido. Nesse momento, de forma surpreendente, ela só consegue pensar em Ronaldo Fenômeno pra poder ajudar ela, dando um conselho, e o cara vem e dá uma dessa, falando pra Mayra Card escolher a maior e sentar. Isso aí poderia muito bem ser classificado como um desrespeito, o cara tá louco da cabeça? O que ela queria era um conselho, não uma esculhambação dessa que o Ronaldo tirou não sei da onde. Mas calma aí, senhores, também não é bem assim não, nada de exaltações. No fundo, bem lá no fundo mesmo, Ronaldo Fenômeno tava certo o tempo todo. Apesar desse conselho assim no primeiro momento. Parece ser mais um tapa na cara da sociedade, mas a mensagem subjetiva que ele queria passar para ela é que ela deveria encarar tudo isso de frente, que o problema não ia passar enquanto ela não se pronunciasse. E eu mesmo, na primeira vez que tinha visto esse vídeo, não tinha entendido bem o conselho do filósofo Ronaldo Fenômeno. Será que ele aprendeu essa dura lição naquele incidente que ele teve com os rapazes lá, naquele dia onde houve um equívoco e queriam extorquir ele, senhores? Não sei, pergunta pro Felipe Andreoli. Eu creio que naquela ocasião lá, que ele passou por aquela situação chata, eu imagino que deve ter acontecido o seguinte: o Ronaldeiras não estava jogando naquela época, ele tinha acabado de voltar pro Brasil e deve ter pensado, bom, eu tô de boa mesmo aqui no Rio de Janeiro, vou tomar um drink. O que de mal pode acontecer, né? E o que pode ter começado como um simples happy hour, acabou saindo de controle, supostamente, nessa minha teoria. O Ronaldo, possivelmente, dando o benefício da dúvida pra ele, num primeiro momento, não percebeu que tratava-se de uma cilada, mas dizem os críticos que ele fez uma vista grossa e se não tiver outra coisa, então vai os meninos mesmo. E os profissionais, na maldade, perceberam que aquela poderia ser a oportunidade da vida deles e pensaram, a gente quer o grosso, Ronaldo, e o grosso financeiro. Ou você deposita um determinado valor na nossa conta, ou a gente vai meter a boca no trambone, figurativamente falando. E o Ronaldo pagou pra ver. Ele falou, então pode chamar a imprensa, faz o que você quiser que eu não vou pagar nada. E foi exatamente isso que aconteceu. Se foi
isso mesmo e eles começaram a extorquir o fenômeno, não ia adiantar nada ele pagar qualquer valor que eles iam acabar falando de qualquer jeito. E a pergunta que fica é a seguinte: o que aconteceu com esses 3 meliantes depois desse ocorrido, senhores? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários a sua opinião, mas peço a todos encarecidamente que não escreva nada que possa ser considerado ofensivo para não dar problema. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Master Júnior Chagas, grande Ronaldo Fenômeno, que supostamente achou que seria uma boa ideia se embriagar e saindo escolhendo profissionais na rua porque alguém precisa sofrer as consequências, mas infelizmente só foi nos 45 minutos que ele percebeu que ele tinha confundido as bolas desbeiçado o bolivariano emocionalmente do Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!